Boa noite pessoal. Então vamos começar aqui essa live, vamos falar um pouquinho aqui com uma das nossas pacientes aqui da Mentel. Enquanto vocês vão entrando aqui, né, eu já vou entrar em contato aqui com a senhora Naide, que é ela quem vai conversar com a gente. Então boa noite Adilane, 79 Vinícius, Emília, Confinança, a Lu aí prestigiando a gente. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aqui. Deixa eu entrar aqui em contato com Naire Oliveira. Pronto. Oi, Gabi. Tá entrando aqui. Oi, dona Naire. Boa Boa noite. noite. Seja bem-vinda. É um prazer ter a Obrigada. senhora aqui com a gente, tá? Bom, não sei se a senhora se lembra, mas a gente já conversou numa das convenções da Mentel. Isso Falamos um mesmo. pouco e a senhora nos abrilhantou com a sua experiência, né? Na ocasião foi uma convenção organizada pela Uhum. empresa para todos os colaboradores e a senhora foi lá, nos visitou aqui em Recife, para contar um pouquinho da sua experiência. A gente vai passar aí agora, junto com toda uma turma que está bem aqui empolgada para entender um pouquinho e falar um pouco com a senhora a respeito da sua experiência. E a gente vai deixar o pessoal entrar aqui um pouquinho. O pessoal está entrando, então Tatinha Oliveira está aqui falando. Boa noite, pessoal. Ana Cláudia Leite está entrando. Sejam todo mundo bem-vindos. Essa é a primeira live da Mentel para a gente falar um pouquinho sobre a experiência de quem usa o aparelho auditivo, né? A gente precisa desmitificar um pouquinho essa ideia do uso do aparelho. E enquanto as pessoas vão entrando, dona Nairi, eu separei aqui algumas informações, né, trazidas aí do outubro de 2019, do ano passado, com alguns dados bem interessantes aqui a respeito da perda auditiva. E eu levantei aqui algumas coisas do tipo: as pessoas com perda auditiva elas levam em média 7 anos para buscar um tratamento. Então esse é um número aí que é bastante preocupante, né? As pessoas precisam começar a entender dessa normalidade, né, na utilização. Tem outro ponto que eu acho bem interessante aqui, que é o seguinte: existe cerca de um pouco mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil, né? Então a gente está falando aí de praticamente uma boa camada da população. E desse dado, dos 10 milhões, de um pouco mais de 10 milhões existentes, existem 2,3 milhões com perda severa auditiva severa. Então, assim, são os dados, eles são bem, né, preocupantes aí, é uma realidade, e a gente sabe que muitos deixam para procurar um tratamento, né, dentro aí de um contexto, por pura vergonha, né? Ou por não querer, por medo, por receio. E eu sei que a senhora tem muito aí para falar com a gente. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. A dona Naira é uma pessoa super especial, é uma paciente da Mentel. Vai contar um pouco da história dela aqui para a gente. Vai ser um prazer, a gente vai ter aí praticamente uma hora para conversar. Muita coisa, eu tenho muitas perguntas para fazer. Para quem não me conhece, eu sou o André Luna, eu sou consultor de empresas, sou consultor e parceiro da Mentel já aí
já faz um bom tempo, né? A gente respira Mentel aí praticamente 24 horas por dia. E eu tive o prazer de ser convidado para mediar aqui, né, trazer um pouquinho da história de algum dos pacientes da Mentel que se dispuseram a vir compartilhar um pouco das suas histórias aqui com a gente. Então hoje a gente está com a senhora Naira Oliveira. Mais uma vez, dona Naira, seja muito bem-vinda. Eu separei aqui algumas perguntas para a gente falar, mas eu queria que a senhora se apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho de onde a senhora fala, né, qual a sua profissão. Pode se apresentar, fique à vontade. Obrigada. Eu me chamo Naira Oliveira, né? Eu falo aqui de Seramirim, é, próximo a Natal, Rio Grande do Norte, né? Eu sou agente administrativa, trabalho em escola, né? Já há 32 anos de escola, e é isso. E a senhora tem filha? Como a senhora mora sozinha, mora com familiares? Eu tenho duas filhas, uma é já casada, moro com a mais nova, e também minha mãe. Então, nós três. Minha filha, eu e minha mãe. Dona Nairi, me fale aí um pouquinho como foi que a senhora descobriu a sua perda auditiva. Assim, essa história ela é fantástica. Eu já conheço, mas agora a gente vai ter o prazer. Eu acho que muita gente aqui, todo mundo entrando, todo mundo acenando. Algumas pessoas que já conheciam a senhora também estão aqui nos cumprimentando. Então, enfim, me fale aí um pouco de como foi que a senhora descobriu a sua perda auditiva. Pronto. Eu, desde pequena, né, eu já sentia isso, só que, assim, meus familiares não perceberam, mas eu sentia uma certa dificuldade. E fui crescendo com isso, essa perca, mas ela aumentou, foi só aumentando. E, assim, quando eu comecei a trabalhar, foi dificultando. Daí, quando eu vim subir e sair, acho que foi uns 3 anos atrás, que começou a me prejudicar muito mais. E foi no meu local de trabalho e me fez, um impulso veio de lá, porque como eu trabalho com documentação escolar, então eu fazendo matrícula, né? E uma pessoa foi e falou muito alto. Ela falou por 3 vezes e eu não ouvi, né? E na terceira vez ela falou bem mais alto. Então eu me senti muito constrangida, né? Daí eu saí de lá e disse, eu só volto ao trabalho curada, quando eu tiver. Daí, daí eu saí do trabalho e fui em busca, né? E graças a Deus, na internet, eu procurei pela internet mesmo. E a primeira clínica Uhum, que surgiu foi a Mentel mesmo, sabe? bacana. E É, graças a Deus, entrei em contato com vocês e muito bacana. Dona Nairi, eu queria saber assim, qual foi uma história que a senhora pode trazer para a gente dessa sua experiência antes do uso do aparelho? Assim, o que foi mais marcante, assim, que a senhora lembra que a senhora pode trazer para a gente nessa noite? do uso do aparelho, foi inexplicável. Eu não consigo apagar ainda esse dia, Hum, né? Foi quando eu cheguei a Mentel, né? Fui recebida lá pela Fono Radmila e foi pela primeira vez quando ela colocou esse aparelho, né? E eu pude sentir, eu vivi a partir daquele dia. Eu comecei a viver novamente a partir daquele dia. Foi uma coisa extraordinária.
você ouvia o barulho do vento, você ouvia os passarinhos. E foi uma coisa incrível. Eu chorei muito, eu me emocionei muito. E eu me emociono até hoje, quando eu falo da minha Mas, história. mas de fato, é emocionante. Eu lembro que a senhora contando isso pra gente, né? As pessoas ficaram bastante emocionadas, inclusive eu, porque de fato é uma nova descoberta. Agora me fale, algumas pessoas perguntaram aqui, já estão começando a mandar algumas perguntas para a senhora, tá? E aí, em algum momento, eu vou reforçar. Teve uma pessoa que perguntou aqui se a senhora demorou para aceitar o uso do aparelho auditivo. Demorei para usar, A senhora demorou para aceitar o uso do aparelho auditivo? sim, sim, demorou, demorei. Aí tá um probleminha aqui de Não, áudio. não tem problema, não tem problema. A Tô senhora me só, ouve bem, né? pronto, tô ouvindo. É porque Pronto, tá chegando um pouco atrasado aqui, pronto, mas consertando aqui. tá certo, sem Sim, problema. aí respondendo, é, eu demorei bastante. Só faz 1 ano e 6 meses que eu estou usando o aparelho. Olha aí, eu estou com 51 anos. Eu Entendi. perdi uma vida, eu perdi 80% da minha audição, quase Certo. tudo, né? Demorei porque eu tinha vergonha. Eu achava que era coisa do outro mundo, sabe? Realmente eu tinha vergonha. De fato. Era isso. Dona Lari, a senhora não é a única nisso. A gente sabe que algumas pesquisas, a gente estava levantando aqui algumas informações e até faz parte do nosso dia a dia dentro da Mentel de pacientes que chegam pela primeira vez e que não aceitam o uso do aparelho por vergonha, por algum medo, né, por uma questão de rejeição social de repente. A senhora chegou a passar por isso em algum momento? Sentiu esse receio de usar o aparelho ou até mesmo de se preocupar se as pessoas iam falar, o que que passa pela cabeça? Assim, eu acho que muitas pessoas que estão Isso, assistindo a era. gente hoje estão passando por essa situação, né? Que já perceberam que tem algum tipo de perda, mas que ainda não tiveram a coragem de procurar uma clínica especializada. Outras pessoas já procuraram, né? Mas que estão nos assistindo agora, por exemplo, e que ainda estão tomando aquela coragem de usar, achando que o aparelho é um bicho de 7 cabeças. A senhora passou por isso? Exatamente, exatamente isso. Eu achava que ia ser constrangedor, sabe? Eu tinha esse medo do que as pessoas iam falar, né? Então eu mesma tinha esse preconceito comigo mesma, porque eu não me via usando o aparelho. E daí, Entendi. quando eu coloquei o aparelho, meu Deus, eu esqueci todo mundo. Esqueci, eu queria era ouvir, tá? E voltar a viver, porque não ouvir me fez ficar trancada dentro de casa por muitos anos. Eu me afastei dos meus amigos. Eu só ia de casa para o trabalho porque era necessário trabalhar. Tá? Ô, dona Nari, Mas a Mari aqui está comentando que agora a senhora vai recuperar o tempo perdido, né? Que com nunca é tarde, certeza, né? E tem isso. a Renata Albert está falando aqui, né? Assim, obrigada pela coragem de trazer esse depoimento para a gente. A Kívia também está aqui falando que está achando a live bem interessante. Então imagina só o quanto é que eu e a senhora estamos aqui imbuídos para fazer com que outras pessoas, através da sua história, da sua brilhante história, possam desmitificar um pouco essa coisa do uso do aparelho, né? As pessoas ficam meio envergonhadas. E como é que foi a reação da família, assim, quando a senhora chegou, depois dessa experiência de colocar o aparelho, de escutar os sons, como foi o seu retorno para a sociedade, né? Para os seus amigos, colegas de trabalho, como é que foi isso? Gente, foi. Ah, meu Deus, foi emocionante, porque
Eu passei por muitas coisas ruins, sem ouvir, muitos constrangimentos, muitos. E voltar a ouvir me fez ficar feliz. Voltou esse sorriso que eu tinha perdido o meu sorriso, sabe? A vontade de viver, sabe? Você fica muito constrangido, você se fecha para o mundo. Né? Então, assim, quando eu voltei, eu precisava, principalmente para os meus colegas de trabalho, eu precisava, sabe? Eu tinha que pedir desculpas, porque tinha muita gente no meu trabalho que não entendia, também não sabia, né, da minha perca, porque eu Sim. chegava no trabalho, né, e entrava, sentava e acabou. Dali, olha, eu assim, só me via naquele ambiente e eu não via mais ninguém. Então, quando eu coloquei o meu aparelho, que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi chamar todo mundo, reunir todo mundo e pedir desculpas, porque tinha amigos que achavam que eu não falava porque eu era antipática. Ah, Naide Quantas não fala, pessoas a não gente dá passam bom por isso, dia. né, dona Naire? Isso, a gente dá bom dia, a Naide não responde. É muito antipática essa menina, sabe? Essas coisas, e eu pedi desculpa e meus colegas entenderam. Olha, eu amo a minha escola, é a escola Mário Pinheiro. E todo mundo entendeu, e todo mundo chorou comigo, e todo mundo compartilhou. Eu compartilhei minha história com todos. E de lá foi até civil de lição, porque eles disseram assim, gente, a gente só critica, né? A gente não vê o lado do outro. Você passava por tamanha, né, esse problema e ninguém nunca detectou qual era o problema, ninguém nunca chegou e perguntou, mas Naire, por que você não fala, por que você não responde? Né? E eu tinha vergonha de falar que eu não via. Uhum. Então, quando eu coloquei o aparelho, mudou minha vida completamente. Graças a Deus. Bom, dona Nairi, deixa eu só aqui reforçar a mensagem para quem está entrando aqui na nossa live, né? As pessoas estão aqui perguntando, interagindo. A gente está falando com a dona Nairi, que é uma paciente aqui da Mentel, e ela está trazendo para a gente um pouco da experiência dela como usuária de aparelho auditivo. A gente tem um dado aqui levantado por um instituto de pesquisa que fala que as pessoas levam em média 7 anos para procurar uma clínica especializada, É mesmo verdade. consciente de algum tipo de perda auditiva. Então, um desses movimentos aqui dessa live, né, um dos propósitos dessa live hoje é desmitificar um pouco, tirar um pouco da cabeça das pessoas esse bicho-papão pelo uso do aparelho auditivo. E hoje a gente tem uma brilhante história da dona Naire aqui, que é uma paciente, parceira nossa, que veio aqui contar um pouquinho da sua história, contar um pouco das aventuras antes, né, e pós o uso do Isso. aparelho auditivo. Dona Naira, a senhora estava me falando um pouquinho do constrangimento, né, e de algumas situações que aconteceram antes, né, antes da senhora utilizar o aparelho auditivo. A senhora pode nos contar uma dessas histórias assim marcantes antes do uso do aparelho? Sim, sim. Tem várias. Tem várias. E assim, uma dessas era. Eu, nós temos vizinhos, né? Uhum, E assim, eu, quando eu chegava em casa, sempre tem alguém na porta, né? E as pessoas vinham ao meu encontro e de repente eu entrava, eu não queria parar para ouvir ninguém, porque eu não ouvia. Então, se eu fosse parar para conversar com a vizinha, ela ia ficar falando, falando, e eu não entendia. Então, para eu não dizer que eu não ouvia, eu preferia entrar, né? E assim, diversas vezes, eu nunca ia ao banco só, para me sair, para resolver as coisas. Eu tinha que levar uma filha minha, tá? Porque eu já dizia assim, não, você vai comigo, porque se as pessoas falar comigo,
pelo menos você responde, porque eu não escuto e a pessoa vai pensar que eu sou besta. E era assim, eu sempre andava com uma filha minha para não passar esse tipo de constrangimento, tá? Mas passei vários, tá? A gente está trazendo um pouco dessas histórias, né, dessa sua experiência para essa noite, porque a gente entende que muitas pessoas estão passando por essa mesma situação, ou que já passaram por essa situação, mas que ainda não tiveram a coragem ou a atitude de repente, buscar uma ajuda especializada. Dona Nairi, me fale um pouquinho agora como é que como é que está a sua vida hoje, né? Que experiências novas a senhora aprendeu ou vem adquirindo depois do uso do aparelho? Como é que está o relacionamento com as pessoas, né? Que estão à sua volta? Essa liberdade, eu lembro que a senhora me contou muito essa coisa da liberdade, inclusive de sair sozinha. Eu queria que a senhora trouxesse isso aqui para a gente essa noite. Uhum. Meu Deus, pelo sorriso você já vê. Porque, olha, não tem preço, gente, a liberdade. Eu realmente me senti liberta, porque eu só andava realmente, como eu falei, tinha que ter uma pessoa comigo. E assim, foi maravilhoso. Eu viajo hoje, nunca mais eu dei um não a minhas colegas. Me chama para sair agora, eu saio, tá? Minha vida mudou muito. Nunca mais eu disse não, não sei mais se essa palavra não. Tudo é sim. Posso viajar, posso passear, posso sair com as amigas. Chego no meu trabalho, de cabeça erguida, dando bom dia, sabe? Falando com todo mundo, do porteiro até a cozinha, sabe? Dou um bom dia a todo mundo. Faço questão de ir em todos os setores. Eu não visitava os setores de onde eu trabalhava. Eu só chegava, ia para a secretaria e ficava lá. E hoje não, eu fico na sala dos professores, eu dou volta na escola, eu recebo os pais. Menina, mudou demais, demais mesmo. Tá? Sou outra mais, outra mais. Outra Nairi. E a relação com os seus filhos, com as pessoas mais próximas, assim, o que é que Ah, eles falam para a senhora? Como é que tá esse ah, renovo agora? como eu tinha falado também para vocês lá naquele dia, que eu não assistia mais televisão, né? Assistia filme, minhas filhas adoravam assistir filme, e eu não assistia porque tinha problema de aumentar o volume da televisão, e daí eu não assistia mais. Mas hoje eu assisto, viu? Assisto filme, fica todo mundo na cama, viu? Esse problema de aumentar o volume, graças a Deus está tudo mas mil maravilhas. A Bem, senhora bem mesmo. descobriu, a senhora descobriu novos hábitos, coisas que a senhora não fazia, mas que agora faz com maior frequência, depois que passou a utilizar o aparelho. A senhora falou aí muito dessa independência, falou da relação com seus colegas de trabalho, com os vizinhos, né? Mas que hábitos a senhora descobriu depois do uso do aparelho? Ah, visitar os amigos. Né? Vixe, uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Era visitar os amigos. Né? Aquela coisa, você tem que ir lá, tem que conversar. Sabe? Eu não fazia mais isso. Né? Então Entendi, hoje eu entendi. faço, graças a Deus. A gente agora está nesse período de quarentena, né, onde a gente não pode sair de casa, então o nosso contato é através dos aplicativos, é através do telefone. Como é que está isso para a senhora agora? Como é que está esse momento para a senhora desse isolamento? Assim, É, manter agora o contato por telefone, utilizando os aplicativos. Como é que isso está para a senhora hoje em dia? graças a Deus não é mais problemas, né?
Mas, assim, muito triste, lamentável, né, por essas vidas que se foram, é triste por essa parte, né? Mas faltando para a gente, assim, eu estou ficando em casa, estou me cuidando direitinho, só saio extremamente importante, né? Usando, fazendo uso do álcool, né, gel, Muito bem. colocando a máscara, tudo direitinho. E, assim, assistindo muito filme que a gente tem que ficar em casa mesmo, né? Então eu tenho que Uhum. assistir muito filme mesmo. E eu me preocupei no início um pouquinho, porque eu pensei logo na Mentel, ah, meu Deus, não vai mais poder ir lá. Mas antes que eu pensasse, a Mentel já providenciou e me avisar que qualquer coisa, eles estavam à disposição assim mesmo, né? Porque a gente ia através, fazer as consultas online. E já aconteceu Isso. comigo mesmo. Já Bem legal. aconteceu. Já Já. aconteceu o atendimento, o teleatendimento, né? A gente já está E, fazendo o uso dessa plataforma já em todas as unidades e, da Mentel. Então me fale aí um pouquinho da sua experiência. Como é que foi esse teleatendimento? Porque é um desafio para todo mundo, né? Não é só para a senhora, é para todo mundo. E como é que foi? Como é que tem sido? Foi com a Radmila? Me fale, a Radmila, e pessoal, é a fono que acompanha, né, a dona Nairi em Natal, não é isso? E me fale, dona Nairi, como é que foi aí o teleatendimento? A senhora ficou receosa, teve medo, ou foi natural, foi tranquilo? quando a Radmila me falou, eu prontamente mandei um áudio para ela, feliz da vida, parabenizando a Mentel, né? Eu digo, meu Deus do céu, a Mentel é especial em tudo, né? Ela pensa, ela não deixa, não desampara a gente em momento nenhum, né? E eu fiquei muito feliz, porque já estava agendada a consulta e, de repente, a gente pode fazer online e deu super certo. Falei com a Radmila, a gente se comunicou e foi bem legal. Gostei. Não, é sem problema agora. É prático, inclusive, né? Isso, É bem prático. isso. E me fale, eu lembro que a senhora falou no nosso encontro lá na convenção, de que a família toda, a sua família toda tinha aprendido a falar alto. E como é que está isso agora? Como é que está esse Olha, povo agora? a minha filha, Kiara, ela acabou de dizer, ó, amiga, que eu fiquei com trauma, porque até hoje eu falo alto, a senhora briga agora comigo e eu não consigo mais falar baixo. Ela realmente ficou falando alto. A outra não. Mas ela pronto, ficou falando alto e acabou, ela está se acabando de rir aqui. Mas realmente era difícil, muito difícil. É impressionante. E a sua filha está aí? Eu vi que tinha alguém lhe ajudando aí Tá, com... é Ela ela, tá... Kiara. Chama ela aí para dar um oi para a gente. Chamando Kiara, para dar um oi. Será que ela pode aparecer? Vai sim. Ela gosta de Então quer dizer, aparecer. Dona Naira, então quer dizer que a senhora Oh, está... Olá, seja bem-vinda. Yara. Oi, Oi, boa Kiara, noite. tudo bem? Tudo Tudo jóia, bem? seja bem-vinda. Bom, a gente está aqui, né, assim, brilhantando a nossa noite com a experiência de vocês, na verdade, a experiência de Dona Naira e a sua experiência também. E aí eu queria saber um pouquinho, como é que tá, como é que foi isso, depois do uso do aparelho, o que que mudou na relação de vocês, já que a gente está agora se aproximando do Dia das Mães, né? Então, com certeza eu acho que outros Dias das Mães foram bem interessantes. E como é que está essa relação de vocês, dela com a família, a sua? O que é que mudou dentro dessa nova realidade?
Bem, muita coisa, né? Até a gente fica brincando que eu falo alto por causa dela. Pois é, ela tinha Mas nos contado que todo mundo da casa tinha aprendido a falar alto. E agora, com o uso do aparelho, as pessoas precisaram agora diminuir um pouco o volume. Como é que foi isso? tudo era no máximo volume aqui, né? Se alguém chegava aqui chamando na casa, ela tivesse sozinha, não tinha como ela abrir o portão, porque ela não ouvia. E quando a gente vinha chegando na rua, perto de casa, a gente ficava até rindo. Ó, a mãe tá assistindo o jornal, porque já ouvia da rua a TV. Então a gente chegava brincando com ela, menina. Eu acho que as TV da rua, o povo dos vizinhos aqui, bota em mudo, fica só assistindo, porque o áudio é só do TV da gente. Mas, mas a gente gostou bastante, a gente está vendo essa mudança dela na autoestima, né? A Uhum. amizade com as pessoas. Quando a gente saía junta, eu até ficava catucando, mãe, aquela pessoa ali tá falando. Ela, mãe. Aí eu ficava imaginando, né? Ficava triste. Quando ela saia sozinha, quem ia avisar, né? Por isso que eu De assim, um fato. pouco precisava de sair sozinha. Mas quando eu tava junto, eu sempre dava uma catucada aqui, mãe, olha, mãe, quem tá ali? A gente um pouco que se adaptou a essa realidade dela, que falava alto e apontava. E ela desenvolveu até uma habilidade de ler o lábio. E quando eu e minha irmã queria deixar ela zangada, a gente falava com a mão na boca. Aí ela ficava chateada, porque ela não sabia que a gente estava falando. Sim, sim, sim. E ela ainda tem essa habilidade, viu? Ela consegue ler o lábio. Com certeza. É Aí, mais uma então, habilidade, né? Mais uma habilidade. foi tipo assim, todo mundo ao redor, ela foi se adaptando. E agora a gente já pode voltar assim, a rotina normal. Assim, uma rotina, na verdade, que a gente nunca teve, né? Mas se Sim. adaptando junto com ela, nova realidade. Até É uma nova. telefone para comprar, tinha que ter, a gente testava se era alto, tudo a gente tinha que testar. E uma E coisa como é que engraçada foi? Como é que também, foi? Tá. E me fala, como é que foi a adaptação dela com o uso dos aparelhos, né? Tipo celular, TV. Como é que foi esse começo? Assim, o que é que vocês observaram? Ela já falou pra gente muita coisa legal, né? Da perspectiva dela. E vocês, assim, o que é que vocês observaram disso? Assim, se foi rápido, se foi demorado? Como é que foi esse processo? o processo todo a gente se emocionou. Eu queria perguntar, o pessoal estava falando que está tendo um eco, né? O áudio da gente aqui. Não, aqui tá tranquilo pra mim. Tá tranquilo? Tá bom. Tá, eu tô ouvindo bem vocês. Tá todo mundo aqui, viu, Bom, a dona gente se Nairi? emocionou. Aqui, todo mundo impressionado com a sua história, querendo saber mais das suas histórias, falando de história de superação. Muitos comentários aqui que a gente não consegue ler todos a tempo, porque né, vai passando aqui, mas todo mundo falando da história maravilhosa, da experiência, e isso, de fato, é muito enriquecedor. Para você que está chegando agora na nossa live, a gente está falando um pouquinho sobre histórias de quem usa o aparelho auditivo, que passa pelo processo de aceitação do aparelho auditivo. E agora a gente está com a filha de Dona Naire, aqui trazendo um pouco dessa relação antes e agora após o uso do aparelho auditivo. Mas me fala aí, me fala mais um pouquinho aí das histórias de vocês a respeito disso, assim, essas descobertas de novos sons, dessa liberdade, nessa independência, enfim, quero saber um pouco mais. Então, a gente se emocionava junto com ela a cada conquista que ela tinha. No dia que ela foi, a gente nem sabia, né? Que a senhora já ia nascer o aparelho. Aí ela desceu da parada, já fez uma ligação. Eu tô chegando em casa e tô ouvindo tudo, aí a gente começou a tirar onda.
é o quê, não sei o quê. Aí, quando ela chegou, já foi chorando. E a gente tudo junto. Aí ela falando, né, que tinha ouvido bem dos pássaros, do trânsito. Aí, depois a gente foi, aí a gente mostrou a ela, "Oi, mãe, o volume que ela ouvia. E ela ficou horrorizada. O volume que ela ouvia na TV. Aí a gente tá, por exemplo, ela ouvia 47, 52. A gente agora ouve 18, Uhum. 16, por aí. Nossa, é uma Aí ela mudança, falou, né? enorme. Aí ela falou, e esse barulho que traz? É a geladeira. E ela E ela ficou muito encantada. Como essa geladeira faz esse barulho todo? Não acredito. E ficava mandando eu falar baixo, muito sério. E você Não, fala muito são, alto. Você fala muito alto. E eu, a reclamação. O jogo virou, né, dona Nairi? O jogo virou agora, né? Agora, qualquer barulho, qualquer ruído pode incomodar. Isso. então, assim, a gente achava engraçado, né? Que tá explicando a ela. Não, esse é o som de alguma coisa. Tal coisa, tal coisa. Tem uma pontazinha aqui na rua, os carros passam fazendo barulho. Ela, o que foi isso? Não foi um carro que passou. Aí, tipo, tudo isso, né? Se emocionando o crescimento dela, até no trânsito tempo, né? Ela trabalhando, afetando. Ela tava pegando membros na moto, porque Uhum. não escutava, né? O trânsito. Então, influencia em tudo. Em trabalho, em casa, em todos os lados. E afetou todos nós, assim, a todos nós, assim. Entendi. Obrigado pelo seu depoimento, tá? Foi muito importante. É o Dia das Mães agora. E aí, eu queria. Fique à vontade, você pode ficar aí com a gente, tá? Eu vou direcionar aqui a pergunta para dona Nairi, que é o seguinte: a gente está falando aí praticamente de 7 milhões de pessoas, ou 7 milhões não, pessoas que levam cerca de 7 anos para procurar a primeira assistência, né? Esse é um dado que faz parte da nossa realidade, é algo novo, é algo recente, de pessoas que ainda sentem muita vergonha, né, de procurar aí um apoio de fato. Qual é o diferencial para a senhora na hora de procurar esse suporte, essa ajuda? Assim, o que é que a senhora acha que as pessoas devem levar em consideração? Tenho que levar em consideração, gente, porque eu demorei demais a procurar. E isso só atrapalha, isso só dificulta. E aumenta. Foi o que aconteceu comigo, né? Perdi 80% quando o Radmila disse. Meu Deus, eu até não acredito. Eu disse, é possível ainda ouvir? E ela disse, você vai sim ouvir, né? Ainda restam 20%. Mas se você não tivesse procurado, aí não tinha mais jeito. Então, assim, as pessoas, eu, no meu caso, né? Eu procurei tarde demais, muito tarde. Então, assim, era para ter perdido foi só um, né? Aí eu perdi os dois. Aí foi muito mais. Por quê? Porque eu não queria, eu achava que era, sei lá, até hoje eu digo, meu Deus, por quê? Demorei tanto tempo para isso, né? Mas é assim, tudo Uhum. no tempo de Deus, né? Pois E hoje, faz quando eu parte, é a nossa história de é, vida, né, dona Naira? É a nossa história de vida. Eu acho que nunca é tarde nesse momento. Veja aí quantas histórias legais a senhora tem para nos contar hoje, né? Tá aqui compartilhando, tá todo mundo aqui falando. Que história surpreendente. Eu estou lendo aqui
alguns comentários, todo mundo falando do seu sorriso, dizendo o quanto a senhora está feliz. A Radmila também já falou aqui, mandou beijo, mandou coraçãozinho aqui pra gente. Né? A Amanda também, que é a coordenadora lá da unidade. Assim, eu acho que nunca, como a senhora estava falando mesmo, são novas descobertas, novas experiências nesse contexto, né? Eu acho que não tem regra para ser feliz, não tem esse tempo, né? Então, existia ali uma nova Naire antes do aparelho auditivo e agora existe uma outra que não tem medo, que está independente, que anda só, enfim, que tem uma nova vida, que tem uma. Quais são os seus planos agora para o Dia das Mães? Como é que vai ser o seu Dia das Mães? Se ela já pensou nisso, como é que vai ser isso? Vai ser com os É, filhos nessa quarentena? Vai ser à distância? Como é que vai ser? a gente, a gente não pode sair, né? Vai ter que ficar todo mundo em casa mesmo. Mas aí Uhum. minha filha mora aqui perto mesmo. Minha mãe já está comigo, também mora comigo. E graças a Deus vai ser especial. Vai Com ser muito certeza, especial. com Todo certeza. mundo aqui, né? Dona Naide, me fala, eu lembro que a senhora falou para mim, lá na convenção, sobre alguns sons que a senhora não imaginava, ou enfim. E a senhora pode contar aqui para a gente aqui, sim, quais foram as grandes surpresas? A senhora falou já dos relacionamentos com os amigos, colegas de trabalho, com os vizinhos, com a moto da rua, com o carro e tal, mas que sons assim lhe impactaram no primeiro momento quando passou a utilizar o aparelho? Como é que foi isso? Que descobertas foram essas? Ah, gente, quando eu coloquei um aparelho, eu estava lá na Bictel, lá em Natal, né, na clínica. E foi quando ela me levou. Pronto, Nária, a gente testou o som aqui dentro, agora a gente vai testar o som lá fora. Então, foi quando eu saí pela primeira vez na rua, né, com o aparelho, e a primeira coisa que eu ouvi, eu já me emociono, a primeira coisa que eu ouvi foi o barulho do vento. Eu não sabia mais como era esse barulho do vento, o som. E eu me emocionei muito, muito mesmo. Quando eu ouvi pela primeira vez o som do vento, sabe? Daí fui ouvindo o barulho, o apito que o guarda de trânsito estava bem distante e apitou. E assim, eu fiquei muito assustada, né? Porque eu estava ouvindo pela primeira vez novamente naquele dia. Então, assim, foi muito emocionante, tá? O barulho do carro passando, o vento, o passarinho. Gente, eu não ouvia mais isso. Não ouvia. Então, até hoje, quando eu conto essa história, eu me emociono. Não tem como. Porque foi. Eu vivi novamente, né? Eu revivi, né? Porque eu não vivia, porque eu estava muito retraída. Agora não, Uhum. agora, graças a Deus, eu dá para ouvir tudo. Dona Nari, e agora eu queria assim, que a senhora trouxesse para a gente, ou ficasse à escolha da senhora, um conselho ou que recomendação a senhora daria para alguém que está passando por esse momento agora, ou né, tentando, relutando um pouco em procurar um suporte, procurar uma ajuda, uma clínica, ou que ainda está se adaptando com o aparelho e ainda não está tá bem ansioso quanto ao resultado, que conselhos a senhora daria, que mensagem a senhora daria para essas pessoas que estão nos assistindo a respeito da sua experiência? Gente, não perca o tempo. Se você, porque a gente sente, porque eu sentia, eu sabia que eu estava fazendo falta de audição, mas eu não me permitia, pelo medo do que as pessoas iriam falar,
eu me permiti procurar cedo, mas não faça o que eu fiz, pelo amor de Deus. Se você está sentindo alguma dificuldade, procure imediatamente alguém para lhe ajudar. Quanto mais cedo você procurar, né, melhor vai ser, né? Melhor vai ser. Eu perdi muito tempo da minha vida, trancada, com esse medo. O que a pessoa vai dizer? Porque você está usando o aparelho. E as pessoas nem notam. A mente dela é tão magnífica que nos deixa bem. E as pessoas nem notam que a gente está de aparelho. Né? Então, não perca o tempo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se tem alguém aqui assistindo e está com dificuldade, procure, pelo amor de Deus, procure urgência. Eu não faço, não faço. Exato, vamos diminuir esse tempo das pessoas que estão com deficiência auditiva e que levam cerca de 7 anos para procurar um suporte. E o nosso intuito hoje é exatamente esse, dona Nari, assim, é através da sua história, que foi, mais uma vez, enriquecedora, maravilhosa para a gente, para quem nos acompanhou aqui, todo mundo aqui falando muito, trazendo o quão estão emocionadas com a sua história, né, com a sua história de vida e tal. Eu acho que esse renovo, ele faz parte de quem entende o problema, mas que encara o problema de frente. E a senhora, com a sua história, ela nos ensina muito isso, né? Independente de você seja uma pessoa com uma deficiência auditiva ou não, é muito bom, é muito estimulador a gente ter pessoas que nos impulsionam. E a sua história é uma história que nos impulsiona. Então, dona Nairi, muito obrigado por ter participado. A gente vai ter que finalizar aqui a nossa live para a gente não se estender muito. Mas o que eu gostaria muito de agradecer em nome da Mentel, agradecer também a Mentel pelo convite de entrevistar, de mais uma vez nos encontrar, né, dona Naira, agora pela tecnologia, agora pelas lives do Instagram, né, mas que bom, fique certa de que assim, a sua experiência, de que a sua história, ela é transformadora para mim e para muitas pessoas que estão nos assistindo. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação. A gente vai se ver em breve, com certeza, né, dona Nairi? E, enfim, é isso. Bom, mande um beijo para sua filha, um feliz dia das mães, né? Que seja um feliz dia das mães, cheio de muito volume, cheio de muitos sons, com sons de todas as cores, né? De todos os movimentos, que é assim que a gente gosta. E para quem está assistindo a nossa live, eu queria também agradecer bastante a participação de todos. A dona Nairi, ela é uma cliente da nossa empresa, uma parceira, na verdade, né? Ela é uma paciente super carinhosa. Queria mandar um abração para toda a equipe de Natal, que dá essa assistência, que nos traz essa história também. É muito importante, é muito legal ter participação tão efetiva nesse momento. Obrigado e até a próxima, pessoal. Até mais, dona Nairi. Um beijão para a senhora. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.